A paz do Senhor Jesus, quem nos fala que é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Lucas, capítulo 23 e o versículo 46 diz: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito de Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que passagem maravilhosa, aleluia, que tem um contexto tão maravilhoso, né? Do diálogo do Senhor Jesus, mesmo ali sendo sacrificado na cruz por nós, ele dialoga com um malfeitor à direita, outro à esquerda. Ele termina que, aleluia, antes da sua morte, da entrega dele, do sacrifício, aleluia, ele dá o perdão a um dos malfeitores que se arrependeram. Louvado seja o nome de Jesus. E quando chegou a hora, ele entregou, né, a alma, a vida dele, né, com essa declaração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse tema de hoje, eu vou falar um pouco, é um pouco polêmico devido ao que eu vou falar dentro dessa passagem. Aí talvez vocês possam pensar, mas ele saiu do contexto, mas a palavra de Deus, toda ela, aleluia, ela é poderosa para poder fortalecer, fazer com que o homem cresça, né? Na graça, no conhecimento. Aleluia. Essa palavra de Deus é uma fonte de água viva, do próprio Jesus, né? Então, quando a colocação é o seguinte: o porquê Jesus teve que morrer? A Bíblia fala, glória a Deus, de um Deus grande, um Deus todo-poderoso que criou o homem, criou todas as coisas, criou o homem com todos os privilégios e com tudo que ele criou. Ele tem uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da ciência, a qual ele disse: ó, de todas as árvores do jardim podereis comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não podeis comer, porque no dia que comerdes desta árvore morrerás. Glória a Deus. E a Bíblia fala que o inimigo tenta a mulher, tentando fazer de uma maneira que ele tenta inverter essa verdade de Deus, né? A verdade sobre realmente a morte do homem se daria, glória a Deus, diante de ele comer do fruto qual foi proibido, que era da ciência do bem e do mal, que o homem teria conhecimento do pecado e pecaria. Então o Senhor sabia que o homem morreria a partir do momento que ele conhecesse o que era o pecado. O homem gostava de toda a comunhão, gozava de tudo, todos os privilégios diante de Deus, e não tinha a morte nele, porque o homem não adoecia, a morte não estava nele, porque ele não tinha pecado. Quando ele come da árvore qual o Senhor proibiu, ele agora morre, porque ele agora passa a ter conhecimento do que é o pecado, e o pecado contamina a humanidade. Mas esse próprio Deus é tão misericordioso que quando viu que o homem usou do livre-arbítrio que ele dera ao homem, porque Deus, sendo todo-poderoso, não privou o homem de fazer sua escolha, e orientou que não comesse da árvore, porque Deus, eu costumo dizer que Deus é democrático, porque ele fez o homem e não privou o homem, aleluia, no sentido de proibir, mas instruiu, olha. Em outras palavras, olha, não coma, quer dizer, não use do livre-arbítrio para você morrer. E o homem usou do livre-arbítrio e morreu. Porque a Bíblia diz que o homem pecou e destituído foi da glória de Deus.
E porque Deus teve, sendo Deus, tendo todo o poder sobre todas as coisas, teve que se sacrificar? Irmãos, observem que para tudo nessa vida existe um preço, né? Existe um preço. Glória a Deus. O homem para morrer, para nascer, se paga um preço, né? O homem para glória a Deus, para ser enterrado, para morrer, paga o preço. Na saúde tem que pagar o preço. Tudo tem que pagar. Paga com remédio, paga com tanta coisa, né? Glória a Deus, para poder se ingressar em uma empresa, em uma coisa, não comparando mal. Ele tem que pagar alguma coisa. Agora, se vai comprar uma caixa de fósforo, ele tem que pagar. Ele paga pela caixa de fósforo, porque na caixa de fósforo não só consta o valor do fósforo, como, glória a Deus, o que ele tem que devolver ao governo, que é cobrado, né? Glória a Deus, o homem paga pela caixa de fósforo e paga imposto. Glória a Deus, mas o Senhor falou que se o homem comesse, ele morreria, e não restava outra coisa, porque o homem não ouviu e desobedeceu, e aí passou a morrer por causa da desobediência, por causa do pecado que estava nele. Mas o que acontece? Glória a Deus. Ele, sendo Deus, tendo poder sobre tudo, teve que se oferecer. O porquê? Ele, sendo Deus, teve que se fazer carne e morrer como morre um humano, qualquer humano, para poder, aleluia, salvar, sendo Deus. Então, não existia ninguém que tivesse a capacidade de oferecendo um sacrifício, livrar o homem da condenação eterna, a não ser o sangue do próprio Deus. Por isso que muitas vezes a gente usa a expressão sangue de Jesus tem poder, e existem pessoas que, ensinando erradamente, têm coragem de dizer que não tem. Glória a Deus, diz que é heresia. Como é heresia se o sangue dele tem poder? O próprio Deus ofereceu o seu próprio sangue, aleluia, na pessoa bendita de Jesus, para purificar, e tem tanto poder que possa ser que for o pecado que o homem tenha cometido, através de ele confessar que Jesus é o Salvador, que ele crê no sacrifício da cruz, esse sangue que foi vertido há 2000 anos atrás tem o mesmo poder, permanece com o mesmo poder de perdoar e purificar o homem. Se ele salvou o homem na cruz, na hora antes de derramar sua vida, estava ainda derramando, glória a Deus, perdoou o homem, o ladrão, como não purificará e perdoará? Então tem muita gente que ainda não entende, aleluia, não entende o porquê do preço, o porquê ele, sendo Deus, teve que dar vida. Não existia outra maneira, aleluia, porque se o sangue do cordeiro, aleluia, expandido no umbral da porta no Egito, pôde livrar os judeus do anjo da morte, glória a Deus, imagina o sangue de Jesus Cristo, que purifica e liberta o homem de toda a ação das trevas. Então há um esforço muito grande do diabo, há um esforço muito grande do reino das trevas, aleluia, para que as pessoas invertam os valores, invertam aleluia, as suas ações. Aleluia, quantos que oferece, bebe sangue para o mal, bebe sangue, come sangue e oferece às trevas, aleluia, para que as trevas façam algo, sendo ele treva, e leva o homem à derrota. O sangue de bicho nenhum, glória a Deus, tem o poder de purificar o homem como o sangue remidor de Jesus, o único sangue imaculado do próprio Deus na pessoa de Jesus, foi derramada para purificar, para perdoar. Isso não tem nada a ver com religiosidade. O poder do sangue de Jesus que salva, que purifica, é além de toda
todo pensamento limitado do homem. Glória a Deus, que engana a si mesmo construindo ideologias, ensinamentos fakes, ensinamento fabricado pelo próprio coração e entendimento falho, ou inspirado pelas trevas, que um dia enganou Adão e Eva, dizendo que se o homem comesse do fruto, ele não morreria, ele seria igual a Deus. Engano puro. Hoje em dia, o mesmo espírito mau, através de muitas escolas de ideologia das trevas, de ensinamento das trevas, ensinam que o homem tem que se oferecer, aleluia, de sacrifício. É sacrifício de criança, é sacrifício com animais, isso ao mal, para que o mal possa fazer ou trazer algum benefício. A Bíblia fala sobre ele da seguinte forma: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então engana-se o homem que, aleluia, pensando que bebendo sangue de animal, oferecendo sangue ao espírito das trevas, pedindo auxílio a ele, vai estar sendo perdoado ou tendo a sua situação resolvida. Porque se ele é o tentador, se ele foi que levou o homem à derrota, se foi ele que tentou Jesus no deserto sem êxito, porque o Senhor colocou no lugar dele. Glória a Deus. Não pense o homem que, dando lugar a esse espírito caído, chamado Lúcifer, aleluia, terá êxito algum, aleluia, se buscar o socorro nele, se buscar ajuda nele. Quantas pessoas gastam dinheiro com sacrifícios vários, glória a Deus, de galinha, de bode, aleluia, de carne de defunto, e perde a vida toda indo buscar essas entidades, pedindo auxílio a ela. E se a gente vê a história, ele só fez mal, e ele só faz mal, porque segundo a Bíblia, ele pensou em ser semelhante a Deus, e por causa disso ele perdeu a condição de ser anjo e passou a ser, aleluia, ser um anjo querubim ungido, e passou a ser Satanás, a antiga serpente, diabo. E muita gente segue ele como Eva fez, e muita gente segue ele como Adão fez, e trouxe a morte, a derrota. E Adão começou a pagar o preço quando teve seu filho assassinado pelo próprio irmão. Foi o primeiro homicídio na Bíblia, consequência da atitude de Adão e de Eva, glória a Deus, em desobedecer a palavra de Deus, quando ele disse: de todas as árvores do que tem no jardim comerei, mas a árvore que está no meio do jardim, a da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comer morrerás. E hoje em dia a palavra de Deus continua dizendo: não furtarás, não mentirás, não adulterarás. Aleluia, é tanto conselho que a palavra de Deus dá para mim e para você. E quantos que não seguem, quantos que não convertem-se aceitando Jesus, aleluia, continuam na vida errada, na prática errada, glória a Deus, de bebida, de drogas, aleluia, de assalto, de crime, aleluia, de corrupção, de tanta coisa errada, aleluia, achando que vai escapar. Se Adão não escapou do preço de morrer, se Eva não escapou, aleluia, se a humanidade sem Jesus não escapa, quem vai escapará da ira futura, da condenação eterna? Glória a Deus, sem aceitar Jesus e se prostrar diante dele. Todo dia o homem amanhece o dia, aleluia, procurando uma maneira de transgredir a palavra de Deus, anoitece procurando uma maneira de transgredir a palavra de Deus. Tem gente que, aleluia, malmente espera vir o fim de semana e começa assim a entregar bebida às drogas e a todo tipo de prática errada, aleluia, muitas vezes nem espera o fim de semana, durante toda a semana, e praticando
coisas erradas diante de Deus, sem haver um arrependimento, esquecendo-se que por cada atitude dessa contra a palavra de Deus insistente, sem que o homem tenha Jesus como advogado, sem que aceite Jesus como Salvador, o homem terá a sentença à morte. E quando eu falo sobre a sentença da morte, eu não estou falando dessa morte física somente, porque isso é consequência do pecado quando Adão caiu e trouxe a consequência da morte física. Eu estou falando do dano da segunda morte, que teve vídeo que eu fiz, glória a Deus, e tive, aleluia, glória a Deus, que abordar esse tema sobre o dano da segunda morte, mas as pessoas pensam que terão uma oportunidade caindo no engano, como Eva caiu no engano. O diabo só disse para ele, não, meu Deus, você não vai morrer, certamente você vai ser igual a Deus. A mesma coisa o inimigo faz quando lhe oferece o tipo de prática que você pratica todo dia, sem se arrepender, sem pedir perdão a Deus, achando que pode ter oportunidade. Você não sabe, aleluia, se com esse coração mortal, se com esse corpo mortal que você tem, aleluia, que você vai ter oportunidade de se salvar se você morrer dentro dessas práticas que você está. Glória a Deus, é necessário, aleluia, olhar o motivo qual o Senhor teve que se oferecer em sacrifício, porque Ele, sendo Deus, teve que se oferecer em sacrifício, Ele teve que se fazer carne, aleluia, teve que nascer de uma mulher, aleluia, o próprio Deus encarnou, aleluia, para morrer em sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Ele teve que derramar a própria vida para que o homem tivesse o direito de ser perdoado e ser salvo e não ser lançado no lago de fogo. E tem muita gente que zomba dessa palavra, tem muita gente que faz conteúdo brincando com essa palavra, esquecendo que é pecador, que se morrer na condição que está, não vai descansar como muitos pregam, não vai ter livramento, não vai ter nada que o homem faça depois que morrer sem aceitar Jesus, que não seja passar pelo juízo, e o juízo já está decretado se morrer sem Jesus, que é o lago de fogo. Isso é muito sério. Então eu te aconselho neste dia a abrir o seu coração de verdade, renuncie. O que adianta o homem ganhar o mundo todo com prazeres, aleluia, com todas as coisas que ele constrói na vida e morrer sem salvação? Porque para mim a maior tristeza que o homem possa, aleluia, enfrentar é o juízo e o lago de fogo, porque, aleluia, a morte física é triste, traz tristeza, traz, mas pense o homem morrer pela segunda vez, aleluia, está separado de Deus eternamente, porque muita gente, para consolar o parente daquele que perdeu o seu ente querido, diz que Deus o tenha num bom lugar. E se de repente você, examinando as escrituras, descobrir que se o homem morrer sem aceitar Jesus, sem se converter dos seus maus caminhos, não lhe resta no seu dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Então não deixe o diabo te enganar com os prazeres, com todos esses enganos que ele tem lhe prendido debaixo das trevas e do pecado, porque as consequências não terão reparo. Aleluia, como uma pessoa que não pensa nas consequências do que pratica errado e aí se suicida, ou depois tira a vida de alguém, depois tira a sua própria vida achando que vai descansar, quando na verdade vai ter o dano da segunda morte, porque morreu em pecado e se matou. E a Bíblia diz: não matarás. Então temos que guardar a palavra de Deus, arrepender-vos e crer no Evangelho, medite na palavra de Deus e pare de levar o conteúdo bíblico, aleluia, a palavra de Deus na brincadeira, dizendo o que você diz sem temor, que isso é conde carochinha, que isso é invenção dos cristãos, que não existe negócio de Jesus, que não existe negócio de Salvador. Isso é prova da sua irresponsabilidade e daquele que não se importa com sua própria vida, quanto mais dos seus entes queridos. Se você não tem amor à sua alma e não está nem ligando para que ela vá para o inferno, aleluia, porque há alguém que diga: o médico fulano
ele é incompetente, eu não vou tomar um remédio que ele disse, e de repente o médico até acerta um diagnóstico e alguém deixa de tomar um remédio por orgulho, muitas vezes se dá mal. Imagina Deus dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou você se converte aceitando Jesus como Salvador, ou depois vai se seguir o juízo. Não vai adiantar você morrer achando que vai descansar, porque aí então vai se seguir o juízo. Aleluia, você será lançado no lago de fogo. Quando você despertar desse sono que é a morte, o dano da primeira morte, você vai descobrir, se você não despertar em vida ainda, de que tudo que a palavra de Deus falou e fala é a verdade, e que não é engano nenhum, de Gênesis Apocalipse que o Senhor falou e fala através dos seus servos. Você está tendo a oportunidade hoje, diante da palavra de Deus e desse conteúdo bíblico, dessa palavra que eu estou falando a você. Se arrependa enquanto você tem vida, enquanto você pode abrir o coração e confessar Jesus como Salvador. Ele te perdoa. Basta você ter a atitude que aquele ladrão da cruz teve em se arrepender. Basta você ter a atitude de se arrepender, para de se justificar, dizer: eu não ando em falha, eu não ando em pecado. Você anda sim. Você nasceu em pecado. Pelo pecado foi que você nasceu. Aleluia. Através de prática do pecado. Então não diga que você não é pecador. Você é pecador. Aleluia. Mas eu nunca roubei, mas continua sendo pecador. Eu nunca matei, mas continua sendo pecador. Glória a Deus. Ou você aceita Jesus, reconhece que você é pecador, que o homem caiu em Adão. Aleluia. E aceita Jesus como Salvador. Ou só vai restar o preço. Aleluia. Pagar, que é o dano da segunda morte. O lago de fogo, onde a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre naquele lugar. Amém? Glória a Deus, que o Senhor Jesus aplique a sua palavra no seu coração e que você dê ouvido à palavra que eu estou lhe dizendo e se arrependa dos seus pecados enquanto você respira, enquanto você tem um fôlego de vida. Deus abençoe e guarde. Shalom Adonai.